Senhor presidente, antes de falar dos temas, dos dois registros que vou fazer nesse tempo de comunicações parlamentares, a pedido da liderança do PT, do deputado Gilmar Tato, eu peço que Vossa Excelência mande publicar nos anais da Câmara esta carta de Miruna Genuíno, filha do ex-deputado José Genuíno, carta escrita ontem, após o Supremo Tribunal Federal alcançar maioria pela condenação de Genuíno por crime de corrupção ativa. É uma carta onde a filha de Genuíno faz um resumo da sua luta, da sua passagem pela guerrilha do Araguaia, ou a sua luta pela sobrevivência no interior do Ceará, a luta que o Genuíno teve na construção do partido, mas, sobretudo, essa carta retrata o sofrimento da família e as incertezas da família do Genuíno, tanto da filha, da esposa e dos seus netos, com relação ao futuro. Portanto, é uma carta bastante emotiva de uma filha que teve o pai condenado ontem pela instância mais alta da justiça brasileira, lamentando o que ocorreu, mas também exaltando a história do Genuíno, que é de todos conhecido, mas principalmente as incertezas da mãe, da filha, dos netos, com esse desfecho triste para todos nós do PT, mas para todos nós democratas desse país. Portanto, eu quero que Vossa Excelência faça publicar nos anais desta casa. Eu queria fazer o registro da vitória, a pedido aqui do... Só questão de ordem, senhor presidente. Eu peço, dada a generosidade, né, do nobre deputado que assuma a tribuna, e em consideração até o ex-deputado, e há um ente querido familiar que encaminhou uma manifestação pública a ser lida nesta casa. Então eu pediria em respeito à filha do deputado Genuíno que se procedesse a leitura integral, para que nós possamos conhecer do seu conteúdo e fazer uma própria reflexão e avaliação. Carta de Miruna Genuína, filho do deputado José Genuíno. A coragem é o que dá sentido à liberdade. Carta de Miruna Genuíno, filho do deputado José Genuíno. Com esta frase, meu pai, José Genuíno Neto, cearense, brasileiro, casado, pai de 3 filhos, avô de 2 netos, explicou-me como estava se sentindo em relação à condenação que hoje, dia 9 de outubro, foi confirmada. Uma frase saída do livro que está lendo atualmente e que me levou por um caminho. Enormes recordações e de perguntas que realmente não têm resposta. Lembro-me que quando comecei a ser consciente daquilo que meus pais tinham feito, e especialmente sofrido, ao enfrentar a ditadura militar, vinha-me uma pergunta à minha mente. Será que se eu vivesse algo assim, teria essa mesma coragem de colocar a luta política acima do conforto e do bem-estar individual? Teria coragem de enfrentar dor e injustiça em nome da democracia? Eu não tenho essa resposta, mas relembrar essas perguntas me fez pensar em muitas outras que talvez, em meio a toda essa balbúrdia, merecem ser consideradas. Você seria perseverante o suficiente para andar todos os dias 14 quilômetros pelo sertão do Ceará para poder frequentar uma escola? Teria coragem suficiente de escrever aos seus pais uma carta de despedida e partir para a selva amazônica buscando construir uma forma de resistência ao regime militar? Conseguiria aguentar torturas frequentes e constantes como pau de arara, queimaduras, choques e afogamentos sem perder a cabeça e partir para a delação? Encontraria forças para presenciar sua futura companheira de vida e de amor ser torturada na sua frente? E seria perseverante o suficiente ao esperar 5 anos
dentro de uma prisão até que o regime político de seu país lhe desse a liberdade? E sigo. Você seria corajoso o suficiente para enfrentar eleições nacionais sem nenhuma condição financeira e não se envergonharia de sacrificar as escassas economias familiares para poder adquirir um terno e assim ser possível exercer o seu mandato de deputado federal? E teria coragem de, ao longo de 20 anos na Câmara dos Deputados, defender homossexuais, o aborto e os menos favorecidos? E quando todos estivessem desejando estar ao seu lado e sua posição fosse de destaque, teria a decência e a honra de nunca aceitar nada que não fosse o respeito e o diálogo aberto? Meu pai teve coragem de fazer tudo isso e muito mais. São mais de 40 anos dedicado à luta política. Nunca, jamais para benefício pessoal. Hoje e sempre empenhado em defender aquilo que acredita e que eu ouvi de sua boca pela primeira vez aos 8 anos de idade, quando reclamava de sua ausência. A única coisa que eu quero, Mimi, é melhorar a vida das pessoas. Este desejo, que tanto me fez e me faz sentir um enorme orgulho de ser filha de quem sou, não foi suficiente para que o meu pai pudesse ter sua trajetória defendida. Não foi suficiente para que eu ganhasse o respeito dos meios de comunicação no nosso país. Meio esses que deveriam ser olhados através de outras tantas perguntas. Você teria coragem de assumir como profissão a manipulação de informações e a especulação? Se sentiria feliz, praticamente em êxtase, em poder noticiar a tragédia de um político honrado? Acharia uma excelente ideia congregar 200 pessoas na porta de uma casa familiar em nome de causar um pânico na televisão? Teria coragem de mandar um fotógrafo às portas de um hospital no dia de um político realizar um procedimento cardíaco? Dedicaria suas energias a colocar-se em dia da eleição a falar com a boca colada na orelha de uma pessoa sobre o medo de uma prisão que essa mesma pessoa já vivenciou nos piores anos do Brasil? Pois os meios de comunicação desse nosso país, sim, tiveram coragem de fazer tudo isso e muito mais. Hoje, nesse dia tão triste, pude parecer que ganharam, que seus objetivos foram alcançados. Mas, ao encontrar-me com meu pai e sua disposição para lutar e se defender, vejo que apenas deram forças para que esse genuíno homem possa continuar sua história de garra, honestidade e defesa daquilo que sempre acreditou. Nossa família entra agora em um período de incerteza. Não sabemos o que virá e para que seja possível aguentar o que vem pela frente, pedimos encarecidamente o seu apoio. Seja divulgado esse e outros textos que existam em apoio ao meu pai, seja ajudando no cuidado às 2 crianças de 4 e 5 anos que idolatram o avô e que talvez tenha que ficar sem a sua presença, seja simplesmente mandando uma palavra de carinho. Neste momento, qualquer atitude, qualquer pequeno gesto nos ajuda, nos fortalece e nos alimenta para ajudar meu pai. Ele lutará até o fim pela defesa de sua inocência. Não ficará de braços cruzados aceitando aquilo que a mídia e alguns setores da política brasileira querem que todos acreditem. E marca de sua trajetória esta muito bem e muito firme neste propósito, o de defesa de sua inocência e de sua honestidade. Vocês que aqui nos leem, sabem de nossas vidas, dos nossos princípios, de nossos valores, e sabe que, agora, em um dos momentos mais difíceis da nossa vida, reconhecemos aqui humildemente a ajuda que precisamos de todos para que possamos seguir em frente. Com toda a minha gratidão, amor e carinho, Miruna Genuíno, 9/10/2012. Fica, portanto, esse registro aqui da filha de Genuíno, que tem de nós toda a nossa admiração e solidariedade. Por fim, senhor presidente, eu queria só registrar o número de assassinatos em São Luís no mês de setembro. Foram 73 mortos, 2 mulheres, 70 homens e uma criança. E o que é pior, 55 com arma de fogo. Quando eu vejo esse número
de 55 pessoas mortas, de 70 com arma. Eu me lembro aqui da quantidade de projetos tramitando na Comissão de Segurança para dar porte de armas. Na minha opinião, deveria se proibir arma de fogo neste país. Infelizmente, no plebiscito que foi feito, a indústria das armas conseguiu vencer e foi derrotado a proposta de se proibir o uso de arma de fogo. Esses números de São Luís do Maranhão, que refletem a insegurança, com certeza são números que se repetem no Brasil inteiro. São jovens aos 22 anos, aos 20 anos, aos 18 anos, sendo mortos na periferia desse Brasil por arma de fogo. Portanto, fica aqui nosso registro, nosso protesto pela criminalidade. Espero que os governos dêem mais atenção para a segurança, aparelhando as polícias, aprovando a PEC 300 para que a gente possa ter segurança. Muito obrigado.